Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja assim, tudo bem. Vou pedir para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e também não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojassombrada.com.br. Passa lá dar uma olhadinha nos produtos, ok? Vamos então com o relato de hoje, que é este daqui. Na verdade, eu dei outro nome, porque o nome que ele deu para esse relato é esse daqui, ó. Trecho da Infância e Companhia. Então, eu dei outro nome. Eu dei o nome de As Criaturas que Apareciam para Mim, tá? Então, vamos lá. Oi, Ana, confesso que demorei muito para mandar esse relato, pois não tinha me decidido por completo se enviaria e ainda até me sinto meio mal por contá-lo, mesmo passado tantos anos já. Esse relato é meu, contei a pouquíssimas pessoas e todas elas acreditaram, pois me conhecem muito bem. Acho que ficou um pouco longo, tentei resumir o máximo as palavras. Eu sou de Pernambuco, tenho 22 anos e não incluo nomes neste relato. Vamos lá. Esse sucedido aconteceu na minha infância, quando eu tinha 10 anos. Minha infância foi incrível e hoje é saudosa. Não tínhamos tantos recursos na época, mas eu e minha família fomos felizes nesse período. Eu tenho 4 irmãos e nasci antes do caçula. Sempre fui cristão e sempre depositei minha fé em Deus, mesmo tão novo e até então desconhecendo o lado encoberto do mal. Tudo corria bem comigo, meus irmãos e meus pais, até que eles relataram que eu falava muito dormindo. Eu não tinha esse hábito. E entre palavras eu mencionava um menino. Eu falava de um menino. Deixo explícito que nunca vi menino algum, nem em sonho. Mas eles comentavam, faziam até piadas do tipo: cadê o menininho? Eu tinha o hábito de dormir no culto. Eu não conseguia ficar acordado o culto inteiro. Eu dormia e era normal. As irmãs levavam até um travesseiro pequeno porque já sabiam que eu ia dormir. Mas num certo período, quando eu dormia na igreja, eu tinha pesadelos inimagináveis, com um teor maligno no meio. E resumindo um pouco esses sonhos, eu sonhava que havia várias pedras enormes vindo me esmagar. E quando não era isso, eu sonhava com formas estranhas que eu não consigo descrever falando. Contudo, na minha mente, essas formas ainda estão vivas e límpidas, assim como tudo o que aconteceu posteriormente. Eu acordava chorando, eu acordava chorando muito, gritando, e me levavam para o altar. E aí o pastor orava, mas nada adiantava. Assim aconteceu por semanas, até que tudo isso cessou. Sim, cessou, acabou, do nada. E para mim aqueles pesadelos tinham passado e eu poderia dormir em paz sem ficar mais com medo do que eu poderia sonhar. Passado esse ocorrido, numa tarde, não tinha almoço suficiente para mim e para os meus irmãos. E a minha mãe falou para eu ir almoçar na casa da minha avó paterna com o meu pai e outros dos meus irmãos irem almoçar com a minha avó materna. Assim todos iriam se alimentar e depois disso retornar para casa. Morávamos um perto do outro, o que facilitava a ajuda em dias difíceis como esse, em que estávamos com pouca comida em casa. Chegando na casa da minha avó paterna, o almoço não estava pronto ainda. Meu pai ficou na rua conversando com o vizinho e eu liguei a TV na esperança de ver algum desenho animado passando aquela hora. Minha avó veio da cozinha até mim e me deu uma banana para eu não esperar o almoço com tanta fome, e depois voltou para a cozinha. E então tudo começou. Eu estava assistindo o desenho quando que pela visão periférica, assim à minha esquerda, eu vejo algo caindo do teto como poeira, areia, algo assim. Era uma areia, mas não era muito pesada. Quando preguei meus olhos naquilo, eu já não conseguia me mover de medo. A areia caindo do teto, sem nenhuma possibilidade disso acontecer, estava ali.
E Ana, sabe quando pegamos uma garrafa, enchemos de areia e aquela areia vai ganhando a forma da garrafa? Foi isso. Ah, entendi. Por exemplo, você vai jogando areia dentro da garrafa e a areia vai tomando a forma da garrafa. Era isso. Foi isso que estava acontecendo. Então foi caindo uma areia e a areia foi formando um ser. Primeiro vi uns pés se formando e eram pés feios, tipo de cartilagem. Era um tecido grosso e aparentemente áspero. Depois foi se formando por completo. Isso não demorou mais do que 4 minutos para ele se formar inteiro. E eu pude realmente ver que se tratava de um demônio que eu tanto ouvia na igreja. Ele tinha a expressão mais horrenda possível. Estava rindo, tinha a fisionomia de um homem, só que era exagerada em tamanho e era assim, ele tinha tudo ali de um homem, mas era tudo exagerado. Eu chorava calado, sem conseguir dar um grito para chamar minha avó. Eu não conseguia nem orar em pensamento, pois eu estava paralisado, olhando aquilo, olhar para mim e rir. Com tantos dentes, unhas grandes, pele com uma espécie de cartilagem, olhos vermelhos escuros. Foi quando minha avó aparece na sala já orando e falando em línguas estranhas, orando em voz alta para que Deus tirasse aquilo que havia entrado na casa dela. Ela saiu orando em todos os cômodos, ordenando que o que estivesse ali fosse embora, pois a casa dela era santa. Ela sentia ele apenas. Ela sentia que tinha alguma coisa ali, mas ela não podia vê-lo. Eu via. Eu sentia a presença maligna, intimidadora e ao mesmo tempo grande, quando comparada a qualquer outro ser humano. Por fim, eu vi ele se desfazendo e a areia voltando para o teto da sala. Quando isso acabou, eu desabei ainda mais. Eu só chorava sem entender aquilo e me perguntando por que disso está acontecendo comigo. E o principal, o que era aquilo? O que ele queria comigo? Eu era uma criança de 10 anos apenas e uma criança boazinha, obediente, generosa. Minha avó comunicou ao meu pai quando ele entrou para almoçar. Ela disse que estava terminando o almoço quando sentiu algo demoníaco vindo da sala e percebeu quem era que estava ali, o inimigo. Meu pai acreditou em tudo e disse que ia falar com a minha mãe para ver a melhor intervenção para que isso não ocorresse novamente. Mas ele acabou esquecendo tudo e falou de uma forma sucinta para minha mãe e ela veio me perguntar e eu disse que não foi nada. Só de pensar naquilo eu me tremia, com medo que aquilo voltasse a aparecer ou coisa do tipo. E depois desse acontecido, foram dias sem acontecer mais nada. Porém, eu não conseguia dormir bem. Eu ficava pensando naquilo e olhando ao redor para ver se eu via algo antes de me deitar. E agora eu vou relatar o último acontecimento. Era uma noite, umas 8 horas da noite, e eu estava já deitado, pois estudava pela manhã e dormia cedo. Meus outros irmãos estavam vendo filme com a minha mãe e meu pai já tinha dormido. Eu não conseguia dormir, eu estava muito inquieto. Sono eu tinha, mas a inquietação era maior. E quando eu olho para o canto do quarto, novamente aquela areia descendo do teto e se materializando. Para minha infelicidade, pois eu já estava sem sanidade alguma para encarar aquilo. Os outros acontecimentos já tinham me deixado com traumas profundos. Eu vivia olhando para os cantos da casa achando que ia aparecer alguma coisa. Mas dessa vez eu vi. E eu vi 3 pares de pés. E Ana, não consegui distinguir de que espécie eram aqueles pés. Ora parecia de gavião, ora parecia de bode, ora parecia de vaca e ora parecia de gato. Trocava, sabe, rapidamente, sem perder a simetria. E quando se materializou por completo, eram 3 demônios de aparência escabrosa, mais horríveis que o primeiro que apareceu.
e eles riam muito, davam gargalhadas olhando o meu desespero. E eu novamente imóvel, sem conseguir gritar ou orar, nem que fosse na mente. Esses que apareceram tinham asas esqueléticas, eram magros, secos, mas também de cartilagem. Minha mãe entrou no quarto e se deparou comigo parado em pé, travado, sem reação alguma e com lágrimas caindo dos olhos. Ela não estava vendo, mas ainda estavam ali rindo para mim. Minha mãe me pegou pela cintura, levantou em direção ao teto e disse em voz alta: Senhor, eu não aguento mais isso. Meu filho pertence a ti. A vida dele é tua. Toma ele em tuas mãos e faz a tua vontade. Ana, eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Nesse momento, a matriz foi rasgada bem no teto. O que é matriz, gente? O forro? Ou o teto mesmo? Foi rasgada bem no teto. Eu vi ela sendo rasgada como se tivesse sido com uma espada muito afiada. Abriu uma fenda no teto e eu mal conseguia ficar de olhos abertos, pois era muita luz mesmo, que entrava por ali. Era luz e paz. Eu não conseguia enxergar quem estava naquela fenda, porque era muita luz e também uma paz que eu sentia, uma sensação de amparo. O quarto todo ficou claro. Eu não consigo olhar para o sol num dia de verão, e essa luz era tão forte que eu mal conseguia brechar, ou mal conseguia abrir um pouquinho o olho, assim, seria isso? A minha mãe não estava vendo nada disso também, só eu via. E quando ela me colocou no chão e a luz tinha cessado, eu vi que tinham ido embora. E embora para todo o sempre, aqueles seres demoníacos. Hoje eu tenho 22 anos e nunca mais os vi. Já aconteceram outras coisas, é claro, mas nessa dimensão nunca mais. Eu sei muito bem quem veio lutar por mim e mostrar que o mal tem força, mas o bem é supremo. Jesus, que nos salva no momento de maior provação. Ana, obrigado pela oportunidade, um grande abraço para você e a todos os inscritos do canal, e quando tiver um tempinho escrevo outros acontecimentos. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, então ele via todo esse mundo espiritual aí, né? A mãe dele não via, a avó não via, mas sentiu e tal. Que interessante. Se você já passou por algo parecido, se reconheceu essa descrição mais ou menos de criatura aí que ele deu, manda o seu relato pra gente, deixa aqui os seus comentários, sempre com muito respeito, ok? Muito obrigada, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!